sofrimento e a suficiência de Cristo. A insuficiência humana revelada no sofrimento e a suficiência de Cristo. Leamos todo o capítulo 1 de maneira alternada. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Lembre-se novamente, as histórias da Bíblia são histórias empolgantes. Então vamos ler com animação, vamos ler com ânimo. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Os pais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nessa ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor vos composto de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide de vós embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos. Esperar-vos-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousais, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não chameis Noemi, chamai Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido?
Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cerca da cevada. Senhor, mais uma vez rogamos a tua misericórdia, pedindo que o Senhor fale conosco, mediante a exposição da tua palavra. Dai-nos, ó Deus, fidelidade ao expô-la. Dai-nos, Senhor, iluminação para entendê-la. Ajude-nos nisso, ó Pai. E que os princípios que com a tua graça absorveremos estejam arraigados aos nossos corações. E que os vivamos para a glória do teu nome, para a nossa alegria e desfrute em ti. Ajude-nos, ó Deus, carecemos de ti. Somos insuficientes e nos agarramos à tua suficiência. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Vamos procurar primeiro entender este texto e depois fazer algumas aplicações a nós. Para isso, eu gostaria da sua ajuda. Então, eu vou fazer algumas perguntas e espero que você responda. Os eventos narrados do livro de Ruth têm um pano de fundo. Qual é este pano de fundo? Ou em que período estes eventos ocorreram? Exatamente, nos dias em que julgavam os juízes. Muito bem. Que época era essa? Como você descreveria esta época, este período, este pano de fundo? Altos e baixos do povo de Israel. O que mais? Toda hora eles pecavam, faziam com que era mal perante Deus. Deus levantava um povo inimigo, o povo inimigo ia, pedia misericórdia, levantava juiz, você entendia esse período de paz e voltava tudo de novo. Muito bem, aprendeu, hein? Isso aí. Deus não gostava disso. Muito bom, muito bom, muito bom. Então tem sim um ciclo narrativo. Você tem o povo fazendo mal perante os olhos do Senhor. Deus então os castiga por meio das nações que eles não destruíram, desobedecendo o Senhor outrora, né? Eles então clamam ao Senhor e o Senhor suscita um libertador. É verdade, é verdade. Esse período também pode ser caracterizado por uma expressão que é recorrente no livro. Vocês lembram qual é a expressão que aparece e ganha uma grande força e resume o que está acontecendo no período dos juízes? Vocês se lembram uma expressão que aparece de maneira recorrente? Sim. O que mais? Fizeram que era mal perante o Senhor os castigou. É uma estrutura narrativa que se repete, mas há uma outra expressão que resume tudo isso, que é, naqueles dias, lembra? Não havia rei em Israel. E então, cada um fazia o que achava mais reto. Vocês lembraram do finalzinho? Cada um fazia o que achava mais reto. Mas perceba que esta sentença, ela é decorrente da primeira. Então a primeira é importantíssima entendermos. Naqueles dias não havia rei em Israel. E então cada um fazia o que parecia reto a si mesmo, ao seu coração. E o que eles faziam? Você tem aqui opressão no capítulo 3, 8, versículo 14 também. Você tem idolatria no capítulo 6. Você tem superstição no capítulo 6 também. Você percebe uma sociedade desorganizada, opressora. Há várias injustiças sociais no capítulo 9. No capítulo 17, do versículo 1 ao 6, há apostasia. Tudo isso no livro de Juízes. E também há idolatria, relativismo moral no capítulo 19. Há também estupro e violência. Vocês lembram daquela história em que a concubina do levita é abusada por vários homens? E ele então
pica ela em 12 partes em 11, leva para as tribos de Israel, e as tribos de Israel se revoltam com aquela história e vão para cima da tribo que causou aquilo, que eram os benjamitas, e quase destroem a tribo de Benjamim, a ponto de não sobrarem homens para se casar com as mulheres. Pesado, não é? Naqueles dias não havia rei, e cada um fazia o que achava mais reto. Não há rei, não há liderança estabelecida, não há um referencial moral, e então eles fazem o que parece ser reto aos seus corações. É com este pano de fundo que a história de Ruth começa. Nos dias em que julgavam os juízes, além de tudo isso que nós citamos, decorrente do fato de não haver rei e cada um fazer as coisas segundo o seu próprio coração pecaminoso, há também o que? No versículo 1, fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Agora observe algumas curiosidades aqui. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Belém, o que significa Belém? A casa do pão não tem pão. Então, aquele homem, e qual é o nome dele mesmo? Elimelec, ou Elimelec, que significa meu Deus é rei. Um tempo que não havia rei, um homem sai da casa do pão porque não há pão, e este homem chama meu Deus é rei, ou meu Deus reina. E este homem sai de Belém, que também será conhecida como a cidade em que o Rei dos Reis nasceu. E ele vai para Moabe. Isso é bom? Esta ida para Moabe? É algo assim, despretensioso, que tanto faz estar na Bíblia aí ou não? Não, é algo importante. O fato dele sair de Belém, o fato dele negar até mesmo o seu nome, meu Deus é rei, e tentar controlar a situação, buscando refúgio entre os povos ímpios e idólatras, pagãos, isso é muito mal. Ele vai para Moabe. E quem eram os moabitas? Os moabitas têm a sua origem numa relação incestuosa entre Ló e sua filha mais velha. E na época em que Israel se preparava para entrar na terra prometida, os moabitas enviaram Balaão, um profeta, para amaldiçoar o povo. Os moabitas foram também os primeiros a seduzir o povo de Israel a adorar falsos deuses. Então este homem, meu Deus é rei, vai justamente para Moabe. E chegando lá em Moabe, fugindo da fome, a tragédia alcança aquela família naquele lugar. Versículo 3: morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, o que é um pecado, o que é a quebra de um preceito que Deus havia instituído. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Idosa, em uma terra distante, desamparada, Noemi se depara com os limites de sua força. Noemi
encara a sua insuficiência. E quando chegamos ao limite das nossas forças, o texto vai nos ensinar que nós devemos lembrar que o sofrimento é limitado pela justiça de Deus, pela misericórdia e pela soberania do Rei do Universo que reina. Primeiro, embora não houvesse um rei humano, Deus está reinando. E o texto já nos dá indícios de que existe um rei, e este rei é justo. O sofrimento nunca ultrapassa os limites da justiça do rei. Causa em Israel fome, fuga para uma nação ímpia. Parecia que as coisas não poderiam piorar, então vem a morte de Elimeleque, a morte de seus 2 filhos, e por consequente o desamparo de Noemi. Agora, em seu diálogo com suas noras, Noemi tem certeza de 3 coisas. Do quê? Versículo 13. Esperar-vos-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Noemi tem certeza de 3 coisas. Primeiro, Deus existe. Deus existe. Segundo, Deus é todo-poderoso. Ele não é manipulável e Ele está por trás dos infortúnios de Noemi. A mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Uma curiosidade é que a expressão, de maneira proporcional, aparece mais no livro de Ruth e de Jó. A ideia de Todo-Poderoso é: Deus pode todas as coisas, inclusive me afligir. Isso é visto em Noemi, que sofre. Isto é visto em Jó, que também sofre. Deus pode todas as coisas. E às vezes a gente encara isso de uma maneira triunfalista, né? Deus pode todas as coisas e Ele vai usar o seu poder ao meu favor. Ou eu, me valendo de uma matriz pagã, vou buscar controlar este Deus com ritos, mandingas, seja lá o que for, campanhas, para usar o seu poder ao meu favor. Mas não é este Deus que se revela nas Escrituras. Este Deus pode todas as coisas e Ele é soberano. Significa que Ele faz o que Ele quer com o seu poder. Não há como domá-lo. Não há como controlá-lo. Nós apenas, como criaturas, devemos nos submeter a este Deus onipotente e soberano. E Noemi assevera esta verdade. Deus é todo poderoso e faz com que ela sofra, mas Deus é justo. A gente percebe este conceito em sua declaração quando ela afirma: porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela não está dizendo: Deus está me castigando do nada. Ela procura um motivo. E independentemente de ser exatamente por isso ou não, a ideia é: Deus é justo. Deus é justo. Porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, para Noemi, Deus existe, Ele é todo poderoso e Ele é justo. Noemi não questiona Deus. Antes, ela entende a sua aflição como vindo da parte do Senhor. Meus irmãos, é óbvio que nem todo sofrimento é consequência dos nossos pecados. Mas o nosso foco aqui é compreender a cosmovisão de Noemi. Para Noemi, há um Deus justo que governa. E por que Noemi pensa que está sendo castigada por Deus? Lembra que eu já adiantei dizendo que Deus havia ordenado que os israelitas não se casassem com os povos pagãos?
Por exemplo, em Êxodo capítulo 34, versículo 10 em diante, nós lemos: guarda o que eu te ordeno hoje, abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que alguém te convide, comas dos seus sacrifícios e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses. E façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Então faz sentido ela dizer: porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. E nós sabemos que os moabitas eram um povo que intentou a destruição de Israel pela esfera espiritual, seduzindo-os com mulheres a fim de que eles se tornassem pagãos e perdessem a sua identidade e a sua confiança e fidelidade em Yahvé. Mas antes de seguirmos, eu gostaria de fazer umas breves aplicações a partir do que nós vimos até agora. Em tempos de calamidades, em momentos em que o sofrimento deixa patente a nossa insuficiência, lembremos: é possível que Deus esteja dispensando seus juízos temporais sobre nós. Afinal, Deus castiga o filho a quem ama. Sim, Ele nos corrige. Sim, nós sofremos com as consequências dos nossos pecados. O sofrimento pode ser, sim, Deus nos corrigindo. Mas é possível que o nosso sofrimento seja Deus nos provando. Não necessariamente consequências dos nossos pecados. No entanto, independentemente da alternativa, nenhum mal que nos acontece da parte de Deus é injusto. Você compreende isso? Podemos falar de injustiça humana, mas nunca de injustiça divina. E quando Deus nos prova, lembre-se, Ele é o Criador e Ele tem direitos autorais sobre nós. Ou seja, não teria o oleiro direitos sobre o barro? Ele é o nosso Criador. Não podemos questionar. Tu, porém, me dirás, diz Paulo, em Romanos 9,19, de que se queixa ele ainda, pois que jamais existiu a sua vontade. Ele faz o que ele quer. Seus planos não podem ser frustrados. E nós devemos nos colocar em nosso lugar de criaturas. E uma outra coisa que devemos lembrar é que nenhum homem tem direito a qualquer tipo de bem da parte de Deus. Tudo o que nós temos é por graça, misericórdia. Sabe aquela coisa, eu determino, eu não admito? Balela. Nós não temos direito algum. Nós não temos direito ao ar que respiramos. Se estamos vivos, é porque a misericórdia do Senhor se renovou pela essa manhã. Não temos direito ao mal. Então, nenhum mal que nos sucede é uma expressão de justiça da parte de Deus, de forma alguma. Ele tem direito sobre o barro, ele é o oleiro, e nós não merecemos nada. Pelo contrário, temos muito mais do que merecemos. E isso é por causa de sua graça e de sua misericórdia. Nós somos injustos quando nós olhamos para nós mesmos. A justiça que temos vem de Jesus, aquele que nos justifica por sua vida e por sua morte na cruz. Mas nós mesmos, em nós mesmos nós não temos direito algum diante do Criador, do Santo de Israel. Logo, o sofrimento nunca ultrapassa os limites da justiça divina. Quando chegarmos ao nosso limite, lembremos, nossos sofrimentos não ultrapassam a justiça de Deus.
Ele pode estar dispensando os seus juízos temporais em resposta à nossa rebeldia. E caso o sofrimento não seja uma correção, lembremos, ele tem direitos autorais sobre nós. E nós não merecemos bem algum da parte dele. Tudo é pela graça e pela misericórdia. Noemi estava certa quanto à providência amarga de Deus. No entanto, ela parece se esquecer de uma outra verdade. Nos tempos em que não havia rei, o texto, o livro de Ruth, está mostrando que Deus está reinando, governando nos bastidores. Este Deus é um rei justo, mas é também um rei misericordioso. E parece que Noemi, por conta do seu sofrimento, que a amarga, não consegue abrir os olhos para essa bela realidade. Ela não consegue ver o sorriso providencial de Deus. Ela só vê uma providência amarga, dura. É tanto que a mulher que se chama Minha Doçura pede para ser chamada de Mara, amarga. Mas Noemi tem que abrir os olhos e ver que por trás de uma face carrancuda da providência há um sorriso de Deus. O sofrimento do eleito é restringido pela misericórdia do rei. Viúva, sem filhos, desamparada, mas há uma esperança de sobrevivência. Olha o versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Como? Dando-lhe pão. A misericórdia do Senhor, dando pão ao povo. No entanto, no versículo 7, segue uma cena dramática e até mesmo triste. Versículo 7. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência. Uma palavra-chave no livro de Ruth: benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. A cena destaca a miséria de Noemi. Noemi não tem nada para oferecer, sua condição é pior do que a delas, e se elas tentarem ser fiéis a ela e ao nome de seus maridos, elas encontrarão nada além do que dor. Então no versículo 13 nós lemos: esperá-los-eis até que viesse. Vamos entender melhor no versículo 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes, abster-vos-eis de tomardes marido. Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amargo ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. A cena destaca a miséria de Noemi. A cena se segue e também destaca um aspecto que é importantíssimo para entendermos um costume de Israel, que vai começar a ser levantado no capítulo 2. Que costume é esse? Era o costume que quando o marido israelita morresse, sem descendentes, seu irmão ou parente mais próximo se casaria com a viúva para continuar o nome do falecido, de modo que o menino que nascesse, né, ia na conta do falecido, para suscitar a descendência, para que ele não fosse apagado da genealogia. E Noemi está se referindo a esse costume. O que ela está dizendo é: eu não tenho filhos para que se casem com Ruth e Orfa, e sou velha demais. Imagine se fosse possível casar e ter filhos. As noras iriam então ficar esperando
que esses meninos crescessem, e então elas iriam se abster de maridos. Ela está dizendo: olha, gente, eu não tenho futuro para vocês. Não há nada racionalmente em mim que justifique vocês se apegarem. Então, siga a vida de vocês. Vocês não podem continuar empenhadas ao nome desta família. É o fim. Deus está derramando o seu castigo sobre a minha família. Acabou. Game over. E a cena faz com que também, diante deste drama todo, em que a miséria da Noemi é destacada, o fato dela não ter nada a oferecer é destacado, esta cena tem um outro objetivo, que é fazer com que a fidelidade de Ruth a Noemi seja apresentada a nós como sendo surpreendente. De fato, Noemi não tem nada a oferecer, mas Ruth se agarra a ela. O texto diz no versículo 14 que Orfa beijou Noemi, isso e foi, mas Ruth se agarrou a ela. E o versículo 15, há uma outra súplica: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Olha que texto belo. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem me aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Lembre-se, Noemi já havia inferido que muito do que estava acontecendo com sua família tinha a ver com a associação de seus filhos com as mulheres moabitas. E de fato ela estava certa. No entanto, em sua graça e misericórdia, Deus usa a moabita como um instrumento de cuidado para com Noemi. Graça surpreendente, não? Maravilhosa graça. A misericórdia divina sendo expressa. Deus está cuidando, Deus está governando tudo. Ele é justo, mas Ele é também um rei misericordioso. Meus irmãos, eu quero que fique bem claro que aqui não há incentivo ou boas promessas para casamento com ímpios. Deus condena. Este princípio é válido. Nós, como reformados que somos aliancistas. E cremos que Deus tem propósitos de salvação não somente para nós como indivíduos, mas para a nossa família. E este princípio deve nos levar a nos relacionarmos com pessoas que compartilham da mesma fé em Cristo Jesus. Então o texto não está incentivando, até mesmo porque esse texto é descritivo, ele não é prescritivo, não é preceptivo, não é uma ordem, está dizendo o que aconteceu, está relatando um fato, não dando um exemplo a ser seguido, ok? No que se refere em casamento misto. A conversão de um ímpio é rara, é uma exceção, não um padrão. Não posso dizer, mas fulano namorou com uma pessoa não crente, a pessoa se converteu, eu vou fazer isso também. Não existe namoro para evangelismo, ok? Então o texto não está nos levando nessa direção. As consequências aqui foram tristes, morte dos filhos, mas feita todas estas observações, não podemos ignorar a suprema graça e a misericórdia de Deus. Deus não encerra essa família em seus pecados. Antes, Ele transforma o mal em bem. Ele faz da moabita a fiel companhia de Noemi. E não só isso, Ele faz da moabita uma ascendente do principal
rei de Israel, numa época em que não havia rei. E cada um fazia segundo o seu coração. Interessante isso, né? Deus está providenciando um rei. Um rei pelo qual ele há de governar o seu povo. Ruth simboliza a extensão e a profundidade da graça e da misericórdia deste Deus que reina. Foi Deus quem acabou com a fome e abriu o caminho de volta para casa, é o que disse o versículo 6. Foi Deus em seu governo providencial que fez Ruth ficar com Noemi. Mas Noemi está tão amargurada pela providência de Deus que ela não consegue ver a misericórdia e a graça trabalhando em favor dela. Noemi está certa em acreditar em um rei justo, soberano, todo-poderoso, que rege os assuntos das nações e famílias e que está por trás da dor. Mas Noemi precisa abrir os olhos aos sinais e propósitos misericordiosos deste rei. O sofrimento do eleito, que faz com que nós reconheçamos a nossa insuficiência, nos leva também a percebermos que toda suficiência está naquele que reina. Ele é justo e ele é misericordioso. E é nele que nós nos agarramos. A despeito da dor, Deus nos consola por meio de pessoas. Noemi, ou melhor, Ruth, é uma expressão da graça de Deus para com Noemi. Deus aplana os nossos caminhos. Deus nos conduz para um fim bom e santo, por meio do nosso sofrimento. Porque Ele é um rei justo, misericordioso e soberano, que ama os seus, ainda que não mereçamos. Ele nos ama eternamente em Cristo Jesus. E há uma terceira lição. Este rei é justo, misericordioso e soberano. O sofrimento é circunscrito aos planos soberanos do rei. A soberania desse rei se dá na economia, foi Deus que tirou a fome, versículo 6. A soberania desse rei se dá nas circunstâncias. Observe o delicado toque de esperança no fim deste capítulo. Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém. Em que período? No princípio da cega da cevada. O que significa isso? Comida para quem tem fome. E isso é a soberania de Deus agindo. A providência misericordiosa e graciosa de Deus. E não para aí. Observe o capítulo 2, versículo 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E parece que ela se esquece, não é disso? Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer, se valendo de uma lei que Deus havia dado a Moisés. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ruth então se foi, chegou ao campo, apanhava após os segadores e, por casualidade, ela entrou na parte que pertencia a quem? Casualidade. Deus está dirigindo. Deus está cuidando. Deus está usando o sofrimento de Noemi e de Ruth para trazer um rei ao seu povo. A soberania desse rei se dá de forma graciosa. Noemi tem de abrir os olhos para Ruth. Que presente, que bênção. Porém, diante do povo, Noemi diz: o Senhor me trouxe de volta vazia. Às vezes o sofrimento nos cega de tal forma que nós nos tornamos ingratos. Não percebemos o cuidado misericordioso de Deus conosco em meio aos nossos infortúnios. Deus me trouxe vazia. Noemi, olha ao seu redor e Ruth. Uau, que presente! Você não está vendo o cuidado de Deus?
Será que a noite do sofrimento, da adversidade, a cegou a ponto de você não reconhecer o amanhecer da alegria? Essa soberania de Deus, ela se dá na economia, Ele dá pão, nas circunstâncias, elas chegam na colheita. Ruth vai parar nos campos de Boaz. A soberania e providência desse rei se dá de maneira graciosa. Ruth é um presente a Noemi, e a soberania desse rei se dá de forma até mesmo irônica. Irônica no bom sentido. Lembra que eu havia dito que os moabitas foram os primeiros a tentarem desvirtuar os israelitas? Tentaram primeiro amaldiçoar os israelitas, contratando o profeta Balaão. Mas Balaão foi proibido por Deus de amaldiçoar Israel. Antes o Senhor colocou as seguintes palavras na boca de Balaão, lá em Números capítulo 24, versículo 15. Então Balaão está sendo contratado por Moabitas, por Balaque, para amaldiçoar os israelitas. E olha o que Deus diz: Balaão, você vai profetizar é bênção. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, um governo, um rei, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Israel fará proezas, de Jacó sairá o dominador. Tá, pastor, onde está a ironia? É que Balaque nunca poderia imaginar que o cetro, o dominador que sairia das tendas de Jacó, teria sangue de Moabita. Interessante isso, não é? Deus converteria uma Moabita para cumprir com os seus planos. E se você se lembra do que nós falamos ontem, o que nós estamos vendo aqui é uma reverberação de Gênesis 3, versículo 15. O descendente da mulher. Deus está preparando não somente a chegada de Davi, mas do descendente de Davi, que nasce onde? Em Belém, de onde Elimeleque saiu e foi para Moabe. O homem que se chama Deus é Rei. A soberania desse rei converge em sua própria vinda. O que Noemi diria se pudesse ver que em Ruth ela ganharia uma criança, e que esta criança seria o avô do maior rei de Israel. Mais inusitado é perceber que a história de Ruth não se encerra com o rei Davi. É da dinastia de Davi que nasce o dominador, que nasce o conquistador, que sai o cetro, que irá governar as nações, que nasce o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Senhor do Universo, e que nele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós temos a vitória sobre a morte, sobre o pecado. Eu acho que Noemi diria: não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele. Por trás de uma providência carrancuda, ele esconde uma face graciosamente sorridente. Esta história, meus irmãos, não é só a história de Noemi, Ruth e Boaz. Essa é a história da nossa redenção, realizada na pessoa do Rei Jesus. Existe um Rei absolutamente justo e misericordioso, que governa tudo o que acontece nesse mundo e dispõe todas as coisas para o bem do seu povo e para a sua glória. Então sim, o sofrimento aponta para a nossa insuficiência, mas não para aí. Deus quer que nós abramos os olhos e vejamos que Ele está governando com justiça, com misericórdia, de maneira providencial, soberana, e que tudo converge na pessoa do Rei Jesus. As nossas vidas não se dão de maneira aleatória, não é levada pelo acaso.
Deus reina. Deus reina. Que o sofrimento nos aponte, não somente para a nossa insuficiência, mas para essas verdades. Como essa história muda nossas vidas? Quando chegamos ao limite das nossas forças, lembremos que o sofrimento é limitado pela justiça, misericórdia, soberania e providência do Rei do Universo. Quando o sofrimento te levar ao limite de suas forças, considere: o Senhor pode sim estar te disciplinando por amor. O Senhor pode estar te moldando como barro. Ele é o oleiro. Cabe a nós, humildemente, aceitarmos. Afinal, não temos direito nenhum diante deste Deus. Somos pecadores, carecemos de sua graça e de sua misericórdia. Ele é o Todo-Poderoso e todos os seus caminhos são santos e justos. Em nenhuma dessas opções há injustiça da parte de Deus. Considere, no entanto, que este Rei que tem direito sobre nós, que nos molda, faz isso por amor. Não merecemos, mas sabemos que podemos contar com a sua misericórdia, com a sua graça e com o seu cuidado. É Ele que fere, é Ele que cura. E tudo o que acontece contribui para o bem. E que bem é esse? É o bem de sermos mais parecidos com Cristo Jesus. De sermos moldados à imagem do nosso Rei, a quem servimos e confiamos, para que sem hipocrisia alguma possamos falar como apóstolo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deus nos prova, nos ampara com sua misericórdia, para que descansemos no único autossuficiente, o Rei dos Reis, que nos dá acesso à glória. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, aquele que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Só houve um par de mãos limpas, um coração realmente puro: Cristo Jesus. Ele vive a vida que nós não poderíamos viver. Ele tem créditos. Nós estávamos em dívida. Com a sua morte, Ele a paga. E agora Ele acredita a sua obediência na nossa conta. Por meio dele, somos aceitos pelo Pai, declarados justos, e agora somos adotados à família de Deus. E se somos filhos, temos uma herança. E então podemos entrar nas mansões celestiais, tendo este Rei à frente. É Ele que abre os portões das mansões celestiais. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? Yahvé dos exércitos. Ele é o Rei da glória. E é por meio de Jesus Cristo que temos acesso à glória, onde tudo converge nele e nos impulsiona a o adorarmos para sempre e desfrutarmos dele para sempre, como sendo o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados e o pão que nos dá a vida eterna. De modo que quando analisamos os nossos sofrimentos nesta perspectiva, ainda que esses sofrimentos nos causem dor, nós nos alegramos, porque sabemos que nenhuma lágrima nossa está sendo derramada de maneira vã.
O Rei está guiando tudo o que acontece, com a sua justiça, com a sua misericórdia, com a sua sábia soberania e providência. E o que nos resta, por causa deste Rei que venceu a morte, o pecado e Satanás, é a glória. Nosso fim é a glória, pelos méritos dele. Em um dia, poderemos entender o que Paulo disse em Romanos 8 e 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. A história de Noemi é a história de todos aqueles que no mundo são levados a se depararem com a sua insuficiência no sofrimento, para que recorram à misericórdia de Deus, glorifiquem o Senhor soberano e recebam descanso eterno para suas almas por causa do Rei Jesus. Isto é o Evangelho. Isto é o Evangelho confrontando nossas vidas. Esta é a mensagem da cruz, que declara a nossa insuficiência, e o sofrimento é um recurso de Deus para nos lembrarmos da nossa insuficiência, para que depositemos a nossa confiança e esperança na suficiência de Cristo Jesus, o Rei dos Reis. E esta mensagem, a mensagem da cruz, certamente é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, nós te bendizemos e te glorificamos, pois tu és bom. A tua misericórdia se estende aos seus eleitos de geração a geração. O Senhor, com a tua justiça, ó Pai, se vale do sofrimento para levar ao teu povo a percepção de sua própria insuficiência e recorrerem à tua suficiência, a lembrarem que o Senhor, ó Pai, é justo, misericordioso, soberano e providente, e que o Senhor traça as nossas histórias individuais e principalmente a história da igreja como um todo, de maneira, ó Pai, que nós somos levados a nos parecermos mais com Cristo Jesus, pois este é o propósito fundamental da nossa salvação, a fim de que, parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, glorifiquemos a Ti, ó Pai. Sejamos de fato feituras para a Tua glória. Dai-nos, Senhor, entender essas verdades, não somente para que sejamos consolados no que se refere ao momento de infortúnios que talvez possamos passar, mas que tenhamos um vislumbre da Tua majestade, do Teu poderio, da Tua glória, e sejamos levados ao louvor. Ajude-nos, ó Deus, a absorvermos essas verdades e as aplicarmos em nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Pai, com os corações gratos pelo Rei Jesus Cristo, que reina eternamente e que um dia virá para buscar a sua igreja e implantar de maneira visível, clara e plena o reino sobre esta terra que também será redimida por Ele. E é no nome dele que nós oramos gratos. Amém. Amém.